Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer uma atualização sobre a minha experiência com o medicamento cloridrato de sertralina. Eu já fiz um vídeo contando como foi o tratamento com ele, mas eu não falei do desmame do remédio, porque na época eu fazia 8 meses de tratamento e eu ainda não tinha parado de tomar. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre por que eu comecei a tomar o remédio, sobre os efeitos colaterais iniciais que o remédio me deu, sobre os efeitos colaterais que eu tive ao longo do tratamento, vai nesse primeiro vídeo que vai estar aqui na descrição e aqui também no card, que eu deixo tudo explicadinho certinho pra vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre parar de tomar o remédio, como foi eu ter parado de tomar ele, como foi a retirada, se foi difícil, se não foi, se o remédio vicia. Quando eu fiz aquele primeiro vídeo, eu não esperava que ele fosse ter tanta repercussão. Hoje ele é o vídeo mais visto do canal, com 270 mil visualizações mais ou menos, sendo que eu pego cerca de 500 visualizações diárias nele, além de todas as mensagens, todos os comentários que eu recebo. E eu decidi gravar ele porque quando comecei a tomar, eu queria saber a experiência de alguém com medicamento e eu joguei no Google, joguei no YouTube para pesquisar e eu vi muitas opiniões de médicos, mas não tinha muita gente falando sobre como foi fazer o tratamento com ele, como que eram os efeitos, como que a pessoa se sentiu. E a opinião de médico eu já tinha minha psiquiatra, eu não precisava ver a opinião de outros médicos no YouTube. Eu queria saber realmente como foi a experiência de alguém com ele, de alguém que estava passando pelo mesmo que eu, que sentiu o mesmo que eu e se tinha melhorado. Eu tô fazendo esse adendo aqui porque eu queria deixar claro que a minha intenção com esses vídeos jamais é fazer apologia a medicamento e incentivar as pessoas a tomarem medicamento sem recomendação médica. A minha intenção com esses vídeos basicamente é fazer com que a pessoa siga o tratamento correto. E se esse tratamento correto for usar o medicamento, eu realmente espero que sirva de incentivo para que ela use o medicamento e para que ela consiga seguir essa recomendação do psiquiatra. Porque querendo ou não, falar de remédio, principalmente remédio psiquiátrico, ainda tem muito tabu. Tem muita gente que tem medo, existem muitas informações falsas na internet, como por exemplo, falar que todos eles viciam, o que não é verdade. Mas a ideia basicamente é fazer com que vocês que estão assistindo e que estão querendo saber como foi alguém ter passado por esse processo, seja incentivado a fazer o tratamento correto. Seja ele qual for que o seu médico, que o seu psiquiatra, que o seu psicólogo indique para você. Pode ser que o melhor tratamento seja com um remédio e por isso você esteja aqui. E eu realmente espero que isso te ajude a seguir com o tratamento. Eu passei por isso e eu sei o quanto é difícil você aceitar a ideia de que você vai ter que tomar um antidepressivo, que você vai ter que tomar um ansiolítico. Logo quando eu fui procurar a minha psicóloga, um dia antes assim, eu tava muito nervosa e eu lembro que eu ficava na minha cabeça, eu não quero ter que tomar remédio, eu não quero ter que tomar remédio, mas eu tive que tomar. E eu espero que esses meus 2 vídeos ajudem você um pouco com os seus medos e com as suas inseguranças sobre tomar um remédio que seja para um tratamento psiquiátrico. Além da minha experiência com o remédio, houveram diversos outros relatos nos comentários, que se você ficar com alguma dúvida, eu recomendo muito que você leia. Então tiveram diversas pessoas contando as suas experiências, tiveram diversas outras opiniões, tiveram diversos outros efeitos colaterais, que normalmente é a maior preocupação das pessoas lá nos comentários. Tem muita gente se ajudando. Naquele vídeo eu leio realmente todos os comentários e nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu filtro tudo mesmo que vai estar lá para não ter nenhum tipo de comentário que prejudique alguém. Então eu tô sempre lendo, eu tô sempre respondendo todo mundo, mas muitas vezes eu nem preciso responder porque tem muita gente se ajudando. E aquele vídeo realmente virou uma rede de apoio e que quando eu olho pra ele me enche de orgulho e me deixa muito feliz. Só que entre esses diversos comentários tem uma pergunta que se sobressai quase todo dia. Vem alguém me perguntar como foi parar de tomar o remédio, como foi o desmame do medicamento. Se foi difícil, se me viciou, se eu tive abstinência. Então, normalmente as pessoas vêm com esses 2 medos, dos efeitos colaterais e de como vai ser a retirada. O que é totalmente plausível e é muito importante vocês saberem sobre isso também. Então, começando da onde eu tinha parado, que era o 8º mês de tratamento, quando eu gravei aquele vídeo. No 8º mês, eu já estava muito estável com a minha depressão e com a ansiedade também.
O remédio, a sertralina, ela me deu efeitos positivos muito rápidos. Lá pro 5º, 6º mês eu já tava me sentindo 100%. No 8º mês nem se fala. Eu não tinha mais recaídas, eu não tinha crises de choro. A minha maior reclamação, que era a falta de concentração, eu já tinha resolvido. O maior parâmetro assim, de comparação que eu tenho é as notas da faculdade. Antes eu fazia 4 matérias e eu não conseguia passar em 4 matérias. E com o medicamento eu fiz 9 matérias e eu passei em todas com notas boas. Então eu consegui comparar bem essa questão que me afetava tanto, que era a falta de concentração. Então no 8º mês eu já estava me sentindo 100% estável. Só que quando eu tinha os sintomas depressivos, eu ficava muito deitada, eu ficava muito apática, eu ficava muito sem vontade de fazer nada. E a sertralina, ela foi meio que um chacoalhão de acorda, levanta, vamos fazer suas coisas. Considerando que eu me sentia muito cansada, muito sem vontade de fazer nada, a sertralina me dava essa motivação, me dava esse ânimo para fazer as coisas que eu tinha que fazer. E quando chegou no 8º mês, que eu já tinha o ânimo naturalmente para fazer as coisas, a sertralina talvez estava sendo uma dosezinha de ânimo a mais do que eu precisava. E eu reparei que eu estava ficando agitada até demais. Não vou falar que foi algo super prejudicial pra mim, como se eu estivesse me sentindo muito mal por estar muito agitada, mas eu percebi que eu tava ficando mais agitada do que o normal e isso começou a me incomodar. Então o que eu fiz foi, quando eu voltei na psiquiatra, eu informei ela que eu tava ficando agitada até demais. Só que eu esperava que ela me desse respostas, que ela me desse soluções e não foi isso que eu recebi. Muitas vezes eu chegava lá com perguntas, eu perguntava muito sobre quando eu ia parar o medicamento, porque isso era um negócio que me afligia de alguma maneira. Eu não gostava de ter que ficar tomando remédio, sabia dos efeitos positivos dele, mas não era confortável pra mim eu ter que ficar tomando remédio todo dia, ter que ficar lembrando, ter que ficar me privando de algumas coisas por conta do medicamento, e ela nunca me dava nenhum tipo de informação. Eu entendo que ela era médica e que ela não podia me dar uma data exata, uma data limite, mas ela nem falava sobre, estamos indo bem, estamos chegando perto, ou qualquer coisa assim, e eu esperava isso dela, eu esperava respostas dela, e na época eu não tive. Então quando eu cheguei lá falando que o remédio estava me deixando mais ansiosa, estava me deixando mais agitada, e ela não me deu uma resposta, apenas falou assim, vou cortar seu medicamento pela metade. Mas não falou por quanto tempo a gente teria que ficar tomando o medicamento pela metade, ou qualquer coisa assim, me deixou com um pezinho atrás, vamos dizer. Eu queria saber mais sobre o que ia acontecer daqui pra frente. E não só corte o seu remédio pela metade, entende? Eu queria uma explicação de por que eu estava cortando o remédio pela metade. Mas ela me atendia tão rápido, porque era pelo convênio, que eu não conseguia nem ter muito tempo para formular as minhas perguntas. Então, a partir do 9º mês, eu fui e cortei o medicamento pela metade. Eu tomava só 50 miligramas e eu passei a tomar 25 miligramas por dia. Eu fiquei o 9º e o 10º mês tomando 25 miligramas e aí eu voltava nela a cada 2 meses. E quando eu ia ter esse retorno no 2º mês, eu morava em Ribeirão e a psiquiatra era aqui em Araraquara. E houve um imprevisto, eu tinha um compromisso no dia que eu tinha marcado a consulta com ela. E eu não ia conseguir ir porque o negócio que eu tinha pra fazer em Ribeirão Preto era importante e eu tive que desmarcar a consulta com ela. Acontece que, como eu estava desmarcando a consulta, ela conseguiria me atender novamente apenas dali a 2 meses, só que eu precisava de uma receita. Então eu pedi pra minha mãe buscar a receita do remédio pra mim, pra eu conseguir continuar tomando, porque eu tava em Ribeirão Preto e a minha receita estava em Araraquara. Minha mãe ia ou vir me trazer ou ia me mandar pelo correio. Só que ela não deu a receita do medicamento, porque ela queria que eu fosse lá passar a minha digitalzinha. O que aconteceu? Era uma terça-feira, eu não fui lá na terça-feira na consulta, mas eu tive que no outro dia sair de Ribeirão de carro, ir até Araraquara, subir o prédio, passar o meu dedão, pegar a minha receita e voltar para Ribeirão Preto porque eu tinha aula. O detalhe, eu fiz todo esse trajeto chorando. Fazia tempo que eu não me sentia tão mal, eu já estava estável e aí eu fiz todo esse trajeto chorando porque eu não acreditava que eu estava tendo que vir para Araraquara só para pegar a receita,
sendo que minha mãe podia ter pego ela pra mim e ter me enviado pelo correio. E aí eu já tava com o pé atrás porque eu não obtinha as respostas que eu queria. E aí quando isso aconteceu foi o fim pra mim de eu acho que eu vou procurar outra pessoa, vou procurar outra opinião, vou procurar alguém que me dê respostas. E na época, conversando com uma amiga minha que estava fazendo enfermagem, que ela estava estudando na época essa parte de psiquiatria, ela falou pra mim que 25mg da sertralina provavelmente não traria um efeito terapêutico em mim. E foi outro motivo a mais pra me dar um empurrãozinho pra trocar de psiquiatra. E aí eu cancelei com a daqui de Araraquara e aí eu marquei uma particular em Ribeirão Preto. Então eu marquei com ela, cheguei lá, contei a situação, contei porque que eu tava mudando de psiquiatra, contei porque que eu tinha começado a tomar o medicamento, contei sobre os 8 meses. Não foi uma consulta de 10 minutos, eu fiquei mais de 1 hora lá conversando com ela. Então dei todos os detalhes de tudo que já tinha passado. E aí eu falei pra ela que eu não sabia se estava certo eu estar tomando 25mg, que eu queria muito saber quando eu podia parar esse remédio, pelo menos ter uma estimativa, que eu sabia que não era exato assim o tempo. E também falei que o remédio estava me deixando muito agitada e que não estava mais me fazendo bem nesse sentido, que eu estava ficando muito mais ansiosa do que eu costumava estar. E aí ela, com toda a calma do mundo, falou assim: eu acho que a sertralina não é mais o melhor medicamento para você, não é o medicamento mais indicado para você. Eu vejo que você tá ansiosa, só de você estar aqui eu percebo isso em você. E eu acho que não é mais bom você continuar tomando ele. Então, você quer saber quando a gente vai parar o medicamento? A gente vai parar agora. E aí ela me deu as instruções para fazer a retirada do medicamento, porque você não pode fazer um corte brusco, senão dá sim bastante abstinência. Então ela me falou certinho como que eu ia fazer a retirada desse medicamento. E ela também me diagnosticou com TDAH. E vem daí também a minha grande falta de atenção, né? Que era o meu maior problema. Então aí eu fiz essa retirada e marquei um retorno com a médica pra dali 15 dias. Pra gente ver como que tava indo as coisas e ela me acompanhar. Então eu voltei depois de 15 dias. Já tava tudo certo. E aí ela só me falou pra que se eu voltasse a sentir alguma coisa, se eu voltasse a me sentir mal, pra marcar com ela de novo pra gente ver outras alternativas, ver outros remédios, ver outros tratamentos, enfim. Ver como se tratar de novo, como melhorar de novo. Mas não foi necessário. Então esse foi basicamente o processo, como que a história aconteceu que me levou a fazer a retirada do remédio. Mas sobre a retirada em si, sobre como foi quando eu tirei ele. Como eu falei, ela me passou o jeito certo lá de eu fazer a redução. Não vou falar exatamente como foi, porque se você estiver fazendo essa redução, fala com o seu médico e vê o que ele indica melhor pra você. Mas eu tava fazendo a redução, até então não tinha tido nenhum problema. Até que no dia que eu parei de tudo de tomar o remédio, fiquei um dia inteiro sem tomar. E aí eu tive muita enxaqueca mesmo, muita dor de cabeça. De um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Nesse dia eu faltei na faculdade, não consegui ir. Até que no fim da noite, já tinha ficado o dia inteiro quase com dor de cabeça. Fiquei muito ansiosa e com muito medo e comecei a ter uma crise de ansiedade. E aí eu tive que ir pro 24 horas pra conseguir melhorar. O médico me deu entrada como crise de ansiedade. E aí eu conversei com um plantonista lá. Ele me deu o Rivotril pra eu me acalmar. Voltei pra casa e beleza, tudo certo. Só que ele tratou a minha crise de ansiedade e esqueceu de tratar da minha enxaqueca. E aconteceu que no outro dia eu dormi feito um bebê, né? Tinha tomado Rivotril, mas no outro dia eu acordei de novo com uma dor de cabeça insuportável, muita dor, muita enxaqueca, de um jeito que eu nunca tinha tido antes. E aí fui de novo pro hospital. Contei de novo a história de que eu tinha parado de tomar o medicamento, eu já tinha falado isso pro primeiro médico. Só que acontece que o primeiro médico foi um anjo, e o segundo médico que me atendeu nesse segundo dia foi muito ruim. Não me ouviu, ficou falando um monte de groselha, ele era super machista. Ele falou que eu tava estudando contabilidade pra contar o dinheiro do meu marido. Quando eu contei pra ele que eu nunca tinha tido dor de cabeça, porque é verdade, eu nunca tinha tido dor de cabeça, ainda mais forte daquele jeito. Ele falou pra mim que a gente vai ficando velho e aí a gente começa a ficar com doença mesmo. Olha as coisas que o médico falou pra mim.
ele foi muito ruim. E aí ele só me deu dipirona na veia e me mandou embora. Melhorou, mas não resolveu o problema. Eu fui embora ainda com um pouco de dor de cabeça, mas eu não queria mais falar com aquele médico, então eu só fui embora. Só que no outro dia acordei de novo com muita dor de cabeça. E eu cheguei lá no 24 horas já cansada, saco cheio. Já cheguei falando assim, não quero ser atendida pelo médico do dia anterior, é a terceira vez que eu tô aqui, pelo amor de Deus, alguém resolve o meu problema. E aí eu falei de novo a história, que tinha parado de tomar um medicamento, como tinha sido os outros dias, o que eles tinham me passado. E aí ele falou pra mim que ele ia me dar um remédio que provavelmente iria resolver o meu problema. E pra eu ficar tranquila que eu não ia ter que mais voltar no hospital. E aí ele me deu de novo dipirona e me deu o Decadron. O Decadron é um remédio que eu vou até falar aqui porque é uma sensação inexplicável. Você aplica ele na veia, coça o seu corpo inteiro. É uma sensação realmente inexplicável que na época até me deixou com medo. E esse Decadron resolveu o meu problema. Não tive mais que voltar no hospital. Não sei se foi o Decadron exatamente que resolveu isso, resolveu a enxaqueca, ou se porque eu já tava no terceiro dia sem o remédio, eu já tava me acostumando mais. Mas foi literalmente assim, fiquei 3 dias com muita enxaqueca, muito forte, a ponto de eu ter que ir 3 dias seguidos no hospital. Mas a partir do 4º dia, eu não senti mais nada e eu segui a minha vida normalmente, sem o remédio. Não tive nenhum tipo de problema maior. Pelo menos eu não senti nada que eu conseguisse identificar que fosse por conta da retirada do remédio. E aí, como eu falei, tive o retorno, tava tudo certo, fui dispensada da psiquiatra. E aí eu continuei com a psicoterapia, que eu acho que é muito importante a gente ter coisas alinhadas com o medicamento, pra gente aprender a lidar com as situações. Sempre falo que o remédio é uma muleta pra você aprender a andar. Mas quando você joga a muleta fora, você tem que saber andar sozinho. Então continuei com a psicoterapia. Eu também fiz arte terapia, que foi muito gostoso. Não é muito fácil de encontrar. Não é todo lugar que tem, não é muita gente que conhece também isso, mas foi muito legal. Então, além do medicamento, eu tinha terapias alternativas para me auxiliar com isso. E aí, quando eu parei com o remédio, eu consegui seguir muito bem. Então, no geral, o desmame com a sertralina foi um negócio muito tranquilo. Tirando os primeiros 3 dias caóticos que eu tive de enxaqueca muito forte, a sertralina, como eu já falei, não é um remédio que vicia. Isso é mentira, não é todos os remédios psiquiátricos que causam dependência. A questão da abstinência é por seu corpo estar acostumado com uma substância e você cortar ela, mas não é porque você fica viciado e com vontade de tomar como se fosse uma droga. Mas ele não vicia e não causa dependência, fiquem tranquilos com isso. Eu vou deixar alguma matéria explicando melhor sobre essa questão aqui na descrição. Então tudo que eu vou falando ao longo dos vídeos, eu coloco na descrição para caso vocês queiram comprovar ou procurar outra fonte. Mas no geral o desmame foi muito tranquilo, a retirada do remédio foi super tranquila. Depois que eu parei, bem pouco tempo assim depois, sei lá, cerca de 2 semanas, quando eu já estava voltando na psiquiatra, as tremedeiras, que era o único efeito colateral que eu tinha, pararam. Não tremia mais nem as mãos, que era onde eu conseguia ver melhor os tremores. E fiquei bem. Continuo fazendo psicoterapia até hoje. Amo ir na psicóloga e acho super importante, gente. Sério, eu acho super importante. Mas para terminar o vídeo, eu queria reforçar a questão sobre seguir os tratamentos corretamente, sobre ouvir os profissionais, ouvir o que seu médico fala, ouvir o que seu psicólogo fala. Então siga os tratamentos corretamente, porque quanto mais certo você seguir ele, o mais rápido ele vai ser, o mais rápido ele vai dar resultados e mais rápido você vai se sentir melhor. Então eu espero que esse vídeo, assim como o outro, novamente seja uma inspiração para que vocês consigam seguir o tratamento de vocês e consigam sair das situações que vocês estão agora, independente de qual seja, se for com a depressão, se for com a ansiedade. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. E, por favor, deixem aqui nos comentários também a experiência de vocês com o desmame, como que foi essa retirada, se foi tranquilo pra vocês, se não foi. A minha experiência não é única e é por isso que a gente precisa de várias experiências para ter diversos pontos de vista, diversas pessoas se identificando e ter uma rede de apoio, ter gente se ajudando
Eu sei que não é um momento fácil, que é muito complicado, e é por isso que a gente precisa de gente se apoiando e dando força. Se você quiser saber mais sobre como foi o tratamento em si, não esquece de passar no outro vídeo. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando. Eu pretendo continuar trazendo coisas falando sobre saúde mental aqui. E também, para finalizar, eu tô lançando uma campanha de crowdfunding numa plataforma que chama Apoia-se, que basicamente é um dinheirinho a mais para eu conseguir comprar equipamentos para eu melhorar meus vídeos e conseguir continuar gravando. Tá tudo explicado lá no link do Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição e também fixado nos comentários. Então, se você gostou e se você quer me ajudar a continuar fazendo os vídeos, continuar esse trabalho de alguma forma, ou melhor, continuar melhorando esse meu trabalho, passa lá no link e vê se tem como você me dar algum tipo de ajuda, que vai ser muito bem-vinda e eu vou ficar muito grata. Além de que tem algumas recompensas. Bom, mas espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa pode perguntar, como eu já falei, eu leio todos os comentários de verdade. Então qualquer dúvida deixa aí embaixo, que assim que possível eu respondo, eu ajudo vocês. Mas espero que já tenha ajudado de alguma forma. É isso e até o próximo vídeo.